Isso é o problema da humanidade hoje, estar em si. Por que ela não está lá? Porque ela está ou no passado ou no futuro. O presente é o melhor amanhã que eu tenho. Hoje é o meu futuro. Amanhã vai ser só o resultado do meu hoje. As pessoas hoje falam assim, não, peraí, eu dou valor a isso. Tem valores cósmicos no universo, né? E se você não tiver a presença deles em você, é o tanto faz. A gente vive hoje uma civilização do tanto faz. Só que o tanto faz, ele é uma coisa cinza. Os mestres até nos dizem assim, a gente prefere que você zere do que vocês deixem de fazer alguma coisa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela Uimystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e sou eu que a gente faz companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido também que acompanhe pelo nosso canal do YouTube. Afinal de contas, estamos recebendo aqui hoje para um bate-papo. Eu acredito que mais aprendizado que esse a gente não vai ter nesse episódio. O nosso querido Américo Barbosa. Tudo bem, Américo? Tudo bem, é uma honra estar com você aqui. A gente que agradece, nós da Uimystic agradecemos muito a sua presença. Antes de mais nada, vamos apresentar o Américo. O Américo é PhD, ensina meditação desde os anos 1990, trazendo convergência entre os conhecimentos milenares de meditação do Egito, da China, do Japão, da Índia e do Tibete. Com isso, uniu outras técnicas para ensinar práticas de meditação mais rápidas e simples e que contribuem para o despertar da consciência. Há quanto tempo já, além de... Faz bastante tempo essa jornada já? Desde os 8 anos. A gente sempre começa de um ponto, né, Américo? Para você, como que foi essa virada? Então, eu comecei a meditar aos 8 anos. Né? Eu sempre conto essa história porque, nada é por acaso, e mudou uma vizinha lá para o lado da minha casa, e eu ficava olhando, ela praticava yoga e fazia asanas, né? Posições bem estranhas. Tá? Eu ficava olhando. Primeiro porque eu achava estranho aquele, segundo porque ela era muito bonita, né? Então, 2 motivos fortes para ficar olhando, né? E um dia eu tive coragem e fui falar com ela, o que é isso que você faz? Ela olhou para mim e falou assim, eu quando faço isso, eu escolho viajar para o passado ou para o futuro. Aí instigou. Aí foi, uau! Eu gostaria de fazer. Ela falou, não, para você é outra coisa. Ela pegou um livro, acho que era o único livro que existia de yoga naquela época, né, aqui no Brasil. Abriu, foi passando, e falou assim, essa que você deve fazer, Raja Yoga. Uhum. Você precisa aprender a respirar. E ela me ensinou a respirar. Eu gostei tanto que eu respiro até hoje, sabe? Nunca deixou, né? Não deixei mais de respirar. E ali foi o começo de tudo. Acima de qualquer coisa, ela me passou o conceito da consciência real, de você sentir o que sente. E hoje os mestres, né, a gente está sempre com os nossos irmãos de Sírios, da Estrela Sírios, nessa caminhada, e a coisa que eles dizem mais importante é sinta o que você sente. Parece tão simples e é a coisa mais complexa que um ser humano pode desenvolver. Por quê? Porque hoje o nível de distração é tamanho. Você é bombardeada diariamente por milhares e milhares de informações e de desinformações principalmente. Então, leva o seu estado mental e emocional e espiritual a uma grande distração. Então, nós vivemos num mundo cinza. Nós não vivemos, a maioria de nós vive anestesiada, robotizada. Automático. Nós próprios. Você sabe, eu lembro agora de uma palestra que eu participei há muitos anos atrás, foi fechada de uma grande empresa de tecnologia mundial. E eu não posso falar quem é, porque a gente até assinou um termo lá e tal. Mas eles disseram o seguinte, e não mudou muito. Assim, 80% da humanidade, né, 80% da humanidade não pensa. Ou seja, se a gente olhar para nós, durante o dia, você passou por uma porta, não fechou, você passou por um negócio, não viu. Quanta coisa que a gente não dirigiu a nossa mente plena para observar o todo.
Então, a gente pode dizer que muitas vezes, durante o dia, em 80% do tempo, a gente não está pensando. A gente está reproduzindo, E aí, tá no automático. mas olha só, e aí eles diziam assim, pior é que 15% pensa que pensa. Esse é o pior. Porque aí você não consegue realmente ter consciência das coisas, você já está achando que acha, né? E aí, na época, eles diziam assim, só 5% são pessoas conectadas consigo e com o seu entorno. 5%. E se a gente aplicar isso hoje, sem julgamento, claro que a gente nunca deve julgar, porque cada pessoa tem está desenvolvendo a sua história e é única dela, ninguém pode interferir na história dos outros, a gente vai ver que essa porcentagem não mudou muito. Não mudou muito, né? Muitas pessoas vêm falar para mim assim, eu estou desperto. Eu falei, puxa, que bom. Aí começa a conversar e quantas ideias adormecidas que ela está passando. Entende? Então, assim, é o pensar que pensa, que é um bloqueio enorme, porque quando você acha que já sabe, você começa a desaprender tudo. Né? A nossa capacidade de evolução é a bondade, sabe? A bondade com tudo. Você quer ver uma coisa elementar. Quando você respira, você opta. Respirando, você opta por ser bondoso ou por ser egoísta. Ó, como assim? Como assim? Então, vamos lá. O que eu acabei de fazer. Olha só. Eu inspirei muito e expirei pouco. Isso é um ato egoísta. Eu pego muito e dou pouco. Isso é egoísmo. Se eu viver sempre assim, significa que eu estou vivendo estressado. O que é uma pessoa estressada? Ela não consegue mais ver a beleza das coisas, a beleza do mundo, não consegue compreender a atitude dos outros. Então, eu entro no estado egoísta. Eu fico preocupado com isso porque eu não aceito aquelas coisas que eu estou vendo. Olha só. Compensação, quando você começa a aprender um pouquinho a meditar, e você nem precisa aprender a meditar, porque você já medita em vários momentos do dia, é que você não sabe, mas você já medita. Então, o que acontece? Você inspira, quando você está bem, você expira mais do que você inspirou. O que eu fiz? Eu dei mais do que recebi. Ora, se eu dei mais do que recebi, eu estou no estado da bondade. Da bondade e da abundância também, né? Porque, afinal de contas, você Você está entendeu? dando muito mais Exato. do que já. Então, assim, se nós respirássemos com esse sentimento, nós já estaríamos elevando a nossa consciência de uma maneira espetacular. Na coisa mais elementar que nessa era primeira respirar. pergunta, eu já tenho três perguntas vindo dessa sua resposta agora. A primeira é quebrar um pouco esse paradigma e essa crença das pessoas que a gente tem que ficar num estado extremamente alfa, teta, tal, para meditar. Como você falou, a gente medita várias vezes no dia. Como é que é isso? Então, eu aprendi várias técnicas de meditação. Algumas demoraram muitos anos. Né? A maioria delas diziam duas coisas. Você precisa estar num ponto concentrado. Segundo, você precisa ter a mente vazia. Agora vamos para o nosso tempo de hoje. Se a pessoa que precisa de meditação é porque ela já está estressada. Como é que ela vai se concentrar num ponto? Não vai. Segundo, quando ela começar a pensar nisso, vai vir tanto pensamento que ela não vai esvaziar jamais a mente. Só que existe um princípio. A mente cheia e a mente vazia são a mesma coisa. Você não precisa esvaziar totalmente a mente. É engraçado porque teve um episódio de um aluno que veio para o mestre e falou assim, mestre, consegui esvaziar minha mente. Ele falou, que coisa maravilhosa. Ele falou assim, agora a única coisa, quando eu acordo, é isto, esvaziar a mente. Aí o mestre olhou para ele e falou assim, então você precisa esvaziar esse pensamento também. Porque, entenda a coisa, se não é natural, é artificial. E se é artificial, não há verdade nisso, de fato. Você não está mergulhado numa verdade enorme. Né? Eu, na verdade, comecei a me preocupar com uma meditação diferente. Por exemplo, você quando aprende as técnicas de yoga, você tem, primeiro,
você sabe que você respira a respiração superior, que é a respiração fácil, que todo mundo faz, né? Quando você está estressado, você está aqui, num terço do pulmão para cima. Quando você já entra em alguma outra técnica, você aprende, a técnica é ficar bem com você, essa é a melhor técnica que existe, boa vontade. Você já começa a respirar o segundo terço, que é a chamada respiração média. Agora, para você aprender a respirar a respiração baixa dos yogis, eu demorei 10 anos para aprender. Só que agora, por exemplo, eu num curso ensino você a fazer isso em 3 minutos. Você começa a respirar a respiração inferior em 3 minutos. Porque não tem mais sentido você ter que ir para o Tibete e ficar 7 anos lá, ou 10 anos, para aprender uma coisa dessas. Não tem o menor sentido na nossa vida, tá? Então, um dia eu estava com um cliente, e eu olhei para ele, ele estava muito estressado. E eu falei, meu amigo, o seguinte, o que você quer escolher? Ele falou, o quê? Um AVC ou um ataque cardíaco? Ele olhou para mim e falei, olha, a cor da sua pele está levando a um ataque cardíaco, um AVC. Você precisa parar, mano. Você está muito estressado. É CEO de uma multinacional, né? Ele falou, o que eu tenho que fazer? Eu falei, você tem que meditar. Porque sabe por que você tem que meditar? Porque quando a gente dorme, todos os órgãos descansam para se reabilitar, menos o cérebro e o coração. Senão você morre. Se o cérebro parar... Então, a única coisa que dá descanso, que reabilita o cérebro e o coração é a meditação. É a única coisa, não tem outra. Ele falou, você está louco? Eu vou lá, a mulher vai dizer assim, olhe para a vela, se concentre na chama. A gente falou também alguma coisa, falando sobre meditação aqui, pule o rio, abrace a árvore, ande descalço, não tem condição. Pois então. E aí ele falou assim, eu falei, não, mas espera aí, a gente vai fazer um negócio. E até foi engraçado, porque eu falei, amanhã, você consegue ir lá no Ibirapuera? No Shopping Ibirapuera, em São Paulo, aqui em São Paulo. Eu consigo, foi no final do período, porque aqui não adianta nada. Ele foi, nós fomos lá na Praça da Alimentação, aí eu falei para ele assim, você tem medo do ridículo? Ele falou, acho que não. Então nós vamos fazer com exercício, todo mundo vai olhar, mas é para você sair daqui. Exatamente, está cheio de gente, é para você não ter essa gente à sua volta, aprender a estar num lugar, independentemente de quem está à sua volta. Então, você vai voltar amanhã para a sua empresa, você não vai mais se incomodar com as energias de todo mundo à sua volta. Então, vai aprender aqui. Aí eu fiz com ele 3 exercícios com as mãos, né? 3 conexões. Eu chamo de conexões porque não são mudras. Porque, na verdade, eu utilizo mudras, rasta, jin, doin, manas. Então, não tem sentido você falar que são mudras, porque está errado, né? Então, eu chamo de conexões. São conexões fisioneurais. Elas vão direto no sistema nervoso central e depois elas penetram nos seus corpos. Corpo físico, mental, emocional e espiritual, né? Bom, mas eu saí dessa experiência com esse cliente, eu falei assim, bom, eu preciso criar não, porque assim, tudo está criado, né? Mas juntar ensinamentos para o olho do furacão. Ou seja, aquilo que você acabou de falar. Porque a pessoa não precisa ir para o bosque meditar, porque ela só vai poder fazer isso no final de semana. E o que é pior, se ela está no estado de estresse absoluto, ela está colocando memória nos músculos, nos órgãos. O que vai acontecer? Talvez não dê tempo dela retirar isso. Você sabe que eu fiquei procurando durante 5 anos uma foto de um tigre fazendo uma posição de yoga com a língua. Não achava essa foto. Mas eu sabia que os tigres faziam isso. Aí eu achei. Demorou 5 anos. Hoje eu tenho essa foto. Então o tigre olha a presa. O que ele faz? Olha só, ele se prepara todos os músculos para atingir a velocidade maior do que a presa que ele vai se alimentar. E quando ele começa a correr, ele está altamente estressado, cheio de adrenalina, concorda? Aí ele vai... A lei da natureza, né? Come a comidinha dele lá, tal, volta, e o que ele faz? Ele se senta e faz com a língua uma posição de yoga para restabelecer a harmonia de todos os músculos. Olha que coisa inacreditável. Inacreditável. A natureza, ela se reabilita, ela se reorganiza, ela se reharmoniza, né?
E aí eu falei assim, bom, eu preciso fazer isso, eu preciso dar para as pessoas, assim, em 4 minutos você entra no estado meditativo curativo daquela situação, tá? Aí logo a seguir, porque nada é por acaso, né? Encontrei um outro cliente que falou assim, eu vou sair da empresa. Eu falei, você está brincando? Você tem um alto cargo aqui, né? Ele falou, não, é que chegou um chefe, até um argentino, chegou um chefe argentino aqui, meu, ele está me estressando, eu estou ficando mal, eu vou para reuniões, eu saio lá pior. Eu falei assim, você está começando a ter gastrite? Ele falou, exatamente. Começou a arder aqui e tal. Eu falei, então, sabe por que você tem gastrite? Ele falou, por quê? Porque você está preocupado em perder o emprego, em criar um vazio. Toda preocupação é um estado de vazio. Você fica preocupado porque você acha que vai perder dinheiro, vai ficar sem dinheiro, sem comida, sem amor, sem moradia, qualquer coisa, qualquer sem. Estado de escassez. Qualquer escassez, você cria um buraco. Ora, o maior buraco que a gente tem no organismo é o estômago. Então é para lá que vai essa energia. Tudo vai lá. E aí começa o quê? A encandecer as paredes, vira uma gastrite. Se você não cuidar, vira uma úlcera e pode virar coisa pior. Então é na hora. O ideal é que na hora, assim como o tigre, ele se recompõe porque ele sabe que se ele deixar aquele estado de adrenalina que ele viveu, na próxima vez que ele correr, os músculos vão doer. Perfeito. Percebe? Fica a memória toda, né? O Rash fala muito sobre isso, né? A memória do muscular, né? A couraça muscular que ele denomina. Eu falei, bom, então eu vou organizar meus conhecimentos aí, que esse tempo todo aí, para que as pessoas possam, de maneira muito simples, entrar. Aí eu falei para ele assim, sabe o que você vai fazer? Ele falou, o quê? Quando começar a reunião, debaixo da mesa, você segura o polegar. Só isso. Foi só isso, eu falei, só isso. Não cruza as pernas, senão não funciona. Põe debaixo da mesa e assiste a reunião. Falei para ele, depois da terceira reunião que você fizer isso, toda reunião você vai começar a pulsar, entendeu? E você fala, opa, começou a pulsar. Você sente, põe debaixo da mesa. Depois de 3 reuniões, você me liga. Tá certo? Ele falou, combinado. E ele me ligou depois de 3 reuniões. Ele falou, cara, eu estou muito melhor. Estou me sentindo bem pra caramba. Eu falei, parou a ardência? Ele falou, diminuiu muito. Eu falei, agora vai parar. Se você continuar fazendo isso, vai parar. Mas por que isso? Eu estou induzindo um estado de meditação. O que é o estado de meditação? Os meus fluxos entram num ritmo, no meu diafragma, tudo é respiração, tá? Quando eu faço assim, que a maioria dos yogis faz isso e a maioria não sabe por quê. Os Budas, a maioria dos Budas estão fazendo essa posição. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estimulo um nervo que tem aqui, chamado nervo frênico. Esse nervo vai dar, mecanicamente, vai dar um comando para o diafragma. Então você começa a respirar de outro jeito. E quando você respira de outro jeito, você faz o coração, que é o seu pêndulo maior, entrar num ritmo harmônico. E é o coração que manda o rim dançar igual a ele, os pulmões dançar. É uma dança. Dentro de você é um balé cósmico. E quem comanda esse balé cósmico é o coração. Se você for numa relojoaria que tem relógios de pêndulos, o maior pêndulo vai dar ritmo para todos os outros relógios. É uma lei da física, a lei da ressonância. Então, na verdade, o que você devia cuidar muito é do seu balé cósmico interno, que é o seu coração. O ritmo que você dá para ele é que vai decidir quanto você vive. No taoísmo é muito interessante. No taoísmo existe um conhecimento que diz o seguinte: você nasceu com o número X de batidas cardíacas. Quando acabar, acabou. Então, você veio aqui na Terra com 1.432.000 batidas cardíacas. Quando acabar, essa última acabou. Ah, mas peraí, mas eu quero viver mais. Ah, você quer viver mais? Então faça o seu coração bater mais devagar. Então, se você viver mais calmo, mais tranquilo, você vai viver mais. Olha só que interessante. Porque você estende o tempo das batidas, percebe? Não fica... Repare bem, os atletas que forçam o coração, eles morrem saudáveis, mas morrem cedo.
de pessoas que não forçam tanto, morrem não tão saudáveis, mas morrem mais tarde. Mais tarde, verdade. Não é verdade? É só observar cientificamente isso. Tudo aqui, o coração, é o centro do universo. Está tudo aqui. Por isso que ele está no centro dos chakras. Ele distribui toda a energia, toda a boa vontade e tudo mais. E por que funciona você segurar o polegar? Porque eu acho... Não, isso aqui tem observação de 10 mil anos. O polegar nosso, ele está ligado ao estômago e ao baço pâncreas. Há uma ligação fisiológica pelos meridianos, tá? Então, quando você segura esse dedo, você está dando uma informação de ritmo cardiovascular que vai fazer com que todas as energias que são mandadas para o estômago não sejam mais comandos para aumentar o índice do ácido clorídrico. Porque quando você está estressado, você manda mais ácido, você precisa de tudo mais, né? E aí o que acontece? Ele queima as paredes do seu estômago. Quando você manda um comando de suavidade, não há necessidade de tanta acidez. Você fica uma pessoa menos ácida também, né? Você fica uma pessoa mais tranquila, tá? Então, quando você... Aqui já é um pedaço da meditação, tá? Você pode, claro, aí ampliar um pouco mais os estados, para além da parte, digamos assim, terapêutica, curativa que você está fazendo, você cada vez mais entrar nos estados de recuperação de todo o restante que você precisa ter. Eu sempre digo que teve um ano aí, foi engraçado, que a TV Cultura me entrevistou, a Jovem Pan me entrevistou e a Band também me entrevistou. Todos com o mesmo tema. Meditação para crianças. Nossa, que coisa... Sabe específica. Quando... específica. Eu falei, é muito simples. Uma criança que medita vira um adulto bom. É simples assim, né? E as crianças adoram meditar, adoram, sabe, fazer as coisas. Eu gosto muito de explicar para as crianças isso, sabe? Sempre dou um exemplo que uma das minhas netas, né, ela estava com 4 aninhos, e ela foi no banheiro e começou a chorar. Eu falei para a minha nora, por que ela está chorando? Né? Ela falou, não, porque ela tem o intestino muito preso. Eu falei, opa, vamos parar com isso. Aí eu falei para ela, quando você sentar, você segura esses 2 dedos e fica assim. Não faz força, não faz nada. O que vai acontecer? Aqui vai dar um comando para que as energias peristálticas do intestino comecem a funcionar eletricamente. Vai funcionar. O brasileiro tem muita prisão de ventre. Sabe por quê? Porque ele guarda tudo. Ele guarda as coisas, ele não digere. Mais do que isso, porque o nosso intestino é tão fantástico que ele tem um cérebro. Hoje está comprovado que tem neurônios. É o segundo cérebro, né? Você sabe por quê? Porque é preciso aprender a tirar o bom de cada coisa. E o intestino faz isso. Ele recebe uma comida, ele tira o bom e joga a porcaria fora. Mas nós, na nossa vida, não sabemos fazer isso direito. A gente traz pessoas ruins para o nosso lado, não é verdade? A gente não consegue ver situações, o bom de uma situação ruim. Então, assim, o nosso cérebro intestinal não funciona direito. Não funciona direito, né? E a minha neta não para mais de fazer isso, ela senta lá e já faz. E para todo mundo que tem problemas intestinais, olha, de uma mão ou da outra, segura os 2 dedos juntos, não precisa apertar muito, senta no vaso sanitário de manhã e não faça nenhum esforço, nenhum. Se você tem problema sério de constipação, vai demorar um pouco mais, às vezes 10 minutos até, mas não tenha paciência. Porque depois da primeira vez que foi estimulado, dali para frente cada vez vai ser melhor. Perfeito. Eu não tenho nenhum problema, eu faço isso, eu já sento, já faço. Fica. Porque é um respeito que eu tenho aos meus órgãos, sabe? Então, assim como você faz essas conexões, os mantras têm o mesmo efeito. A gente vai entrar nos mantras já também, mas antes, essa questão do estado de presença, eu acho que é um grande desafio da humanidade hoje em dia, não é, Américo? Se você pegar as empresas hoje, qual é a preocupação? Antigamente, as empresas se preocupavam com as faltas, né? Com o absenteísmo, né? As pessoas faltavam, né? E agora a preocupação é que o presencialismo, ou seja, a pessoa está lá, mas não está. A pessoa está lá sentada, mas não está. Esse é o grande problema. Mas esse é o problema da humanidade hoje, estar em si. Por que ela não está lá? Porque ela está ou no passado ou no futuro. A questão do presente
assim, o presente é o melhor amanhã que eu tenho. Sabe? Não existe futuro. Porque hoje é o meu futuro. Amanhã vai ser só o resultado do meu hoje. Então, não existe, né? E as pessoas estão, de novo, aquele estado que a gente começou, um estado cinza. Estado cinza. Você vai conversar, a maioria das pessoas tanto faz. Até em atitudes e valores morais, valores éticos, valores, qualquer valor, tanto faz, científico, sabe? As pessoas hoje falam assim, não, peraí, eu dou valor a isso. Tem valores cósmicos no universo, né? E se você não tiver a presença deles em você, é o tanto faz. A gente vive hoje uma civilização do tanto faz. Só que o tanto faz, ele é uma coisa cinza. Os mestres até nos dizem assim, a gente prefere que você zere do que vocês deixem de fazer alguma coisa. O tanto faz é uma escolha também, né? Mas é a pior das escolhas. Não, sim, é uma escolha de ficar neutro, né? É. Mas a maioria não escolhe ficar assim, se deixa ficar assim. Há uma diferença, né? Você pode ficar parado para observar o movimento. Mas se você ficar parado porque parou, não tem valor nenhum. Sim. Tudo sempre é a consciência, sabe? Quando você faz, por exemplo, o que nós fizemos agora, né? Aqui você harmoniza a sua preocupação, percebe? Assim como aqui você harmoniza o medo. Segura assim. Então, o que acontece? Se você tem medo, você vai afetar os seus rins e a sua bexiga. O medo se aloja lá nos rins e na bexiga. O medo está lá. Então, assim, você passou um medo grande, imediatamente, segura esse dedo. Repare que quando alguém quer impor medo a você, o que é que ele faz? Vai fazer porque eu estou mandando? Ninguém faz assim, vai fazer porque eu estou mandando. Ou, vai fazer porque eu estou mandando. É autoritarismo, né? Esse é o dedo que harmoniza o medo. Então, quando você, por exemplo, segura esse dedo... fogo, né? Então, quando você segura esse dedo, você está harmonizando a sua bexiga e os seus rins. Sabe? Vale muito a pena. E assim vai. Não nos deram 10 dedos à toa. Sabe? Na verdade, nós temos 12 dedos. Tá? Já vou falar dessa... Aqui no meio você tem o 6º dedo. Sim. Quando você põe aqui. Existe uma tribo tibetana, quando você chega lá, eles cumprimentam você assim. Eles estão se conectando com o 6º dedo. Né? Então, na verdade, nós temos 12 dedos, porque todo o universo, assim como você que é astrólogo, né? As 12 constelações, né? Para nós são as 12 hierarquias. Né? É tudo 12 no universo. Né? Aí a pessoa fala assim, mas a criança nasce com 9 meses. Não nasce não. Porque 3 meses antes da concepção, a alma já está em volta daquela pessoa. Então, sempre dá o 12. O 12 é o ciclo absolutamente completo. Por isso que a gente tem 6 vísceras e 6 órgãos no nosso corpo. Então, nós temos o relógio dentro de nós. Perfeito. E você falou uma coisa muito interessante no começo, que é o sentir o que sente. É tudo. Por que a gente tem tanta dificuldade de sentir o que a gente sente? Porque a sociedade mascarou os sentimentos. Primeira coisa. Você pergunta, e aí, como é que você está? Estou bem. Ou, não estou bem. Ninguém fala assim, eu estou triste, eu estou magoado. Repare bem. Há uma máscara que a sociedade criou e as pessoas têm dificuldade de dizer as suas verdades. Sabe? É raro. Muito raro alguém falar exatamente o que sente. Então, quando você sente o que sente, você começa a se sentir. Porque se há uma coisa importante na evolução espiritual, sabe qual é? Todos os mestres que eu passei, tive a honra de passar, disseram a mesma coisa. Lembre-se de si. Mas como assim? Eu esqueci de mim? Faz tempo. Faz tempo que você esqueceu de você. Hoje, o seu eu hoje é um eu falso. É um eu que as pessoas mais ou menos gostam, que você mais ou menos disfarça. Repare bem, o seu eu verdadeiro ficou lá atrás, muito lá atrás. Às vezes ficou quando você tinha 6 anos, aí você decidiu não ser mais você mesma. E não quer dizer ser você, fazer o que você quer, não. É sentir o que verdadeiramente você é. Tá? Esse é o grande trabalho espiritual, evolutivo. E quando a gente fala espiritual, é sempre importante entender
que o verdadeiro caminho espiritual é aquele que é prático, que não foge da realidade, sabe? Quando disseram para o Ramakrishna lá na Índia, no meio da cidade, andava lá na Índia, eles falaram para ele assim, você não fica na caverna? Ele falou, não. Ele falou, por que você não fica na caverna? Ele falou, porque eu tenho uma caverna dentro do meu coração. Ele quis dizer o seguinte, não tem mais sentido você evoluir egoisticamente dentro de uma caverna, né? Eu tenho falado para todos que praticam yoga, não faça mais o Padma completo. O Padma é quando você cruza as pernas e fica com as palmas dos pés viradas para cima. Você fez um X. Porque quando você faz isso, a energia circula só com você. É um egoísta isso. Então faça o que se chama meio Padma, só sobrepõe uma perna para a outra, tá? Que você está adquirindo luz e espalhando a luz. Hoje não tem mais sentido você subir sozinho. Você sabe que em todos os meus vídeos, né, são mais de 800, eu sempre digo o seguinte, venha subir a montanha do seu ser. E é o seguinte, a nossa montanha da luz, a gente não sobe em fila indiana, a gente sobe em ciranda. Todos sobem em ciranda, em círculo. Tá? O conceito qual é? É que um ilumina o outro. Sabe, eu aprendi isso uma vez, há muitos anos atrás, eu estava começando a dirigir e pegando a serra, tinha uma neblina enorme. Eu não via carro nenhum na minha frente, né? E de repente apareceu um carro, eu me aproximei mais. Aí a minha luz batia na dele, eu conseguia ver a estrada. Aí comecei a ver que todos atrás de nós faziam a mesma coisa. Então, quando você distribui a sua luz com os outros e vice-versa, todos se iluminam. Perfeito. Esse negócio de sentir o que sente é muito engraçado porque a gente meio que condicionado a falar de sentimento entra numa questão de vulnerabilidade. E o ser vulnerável parece que é um grande problema, né? Principalmente o coletivo, né? De você ter sempre que ter força, resolver tudo, né? Ser o homem ali ou a mulher com força. Então, e quanto mais a gente reprime, parece que aí vem, né? A questão de todos os problemas de digestão que a gente não consegue digerir. Hoje você vê que há muitos problemas médicos, né, de estômago e de coração. O coração anda muito duro e as artérias se entopem porque o coração está duro. Entendeu? Falta muita bondade, é preciso ter mais bondade. É preciso aprender a respeitar todos, sem impor nada, porque esse é o caminho, né? O caminho é você nem se preocupar em respeitar os outros, porque você já respeita naturalmente. Não há necessidade de você ficar respeitando por segmento. Agora eu vou respeitar os judeus, vou respeitar os gays, vou respeitar os cristãos, vou respeitar os amarelos, os negros. Isso é um absurdo, porque tudo isso é a humanidade. Eu tenho que respeitar todos. Isso não tem que ser levado em conta. Sim. Quando você não leva em conta as diferenças, é porque você só está levando em conta a igualdade toda. Exato. Então, é uma decisão nossa e cada um de nós tem responsabilidade. Assim, tudo que acontece no mundo, nós somos responsáveis. Tudo que acontece no mundo, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Porque o que acontece no mundo é a soma da emissão das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Aí eu falei isso uma vez para uma pessoa, ela falou assim, para com isso. Quer dizer que aquele menino, tinha acontecido recentemente, um menino que a mãe colocou bomba no corpo dele, um menino de 8 anos, ele foi para um mercado no Líbano, explodiu todo mundo. Ele falou, pô, eu lá tenho culpa se aquele menino explodiu, que a mãe botou bomba nele, explodiu? Eu falei, nossa, você é responsável também por isso. Ele falou, como assim? Eu falei, pense bem. Quantas vezes você explodiu de raiva na sua vida? Um monte. Cada vez que eu explodi de raiva, eu mandei energia para alguém explodir. É muito mais sério do que a gente imagina. A pequena emoção que você tem, ela é uma grande conexão com o todo. Estamos todos interligados, não tem como a gente pensar diferente. Percebe? Tudo está interligado. Então, quando você se cura de alguma coisa, você vai ajudar um monte de gente a se curar mais fácil.
né? É a teoria dos campos morfogenéticos, né? O que você aprende, você facilita a vida de todos os outros. Nunca mais será igual. Uhum. Uma pessoa única no mundo que aprendeu uma coisa, eu gosto da imagem assim, ela abaixou a árvore com as frutas, sabe? Ficou mais perto para todos os outros pegarem a fruta. Então, uma única pessoa que alcança o nível de consciência ajuda todos os outros a alcançar aquele nível da consciência. Veja, não é dada, mas é propiciada, é disponibilizada. Uhum. A árvore desce mais um pouquinho, estica a mão, você vai pegar a fruta com mais facilidade. Esse é o nosso papel. Então, não tem mais sentido você andar sem propósito. Você vai sair daqui e vai fazer o quê? Sei lá. Não existe o sei lá no universo cósmico. Sabe? Para tudo tem que ter um propósito. Se o seu propósito não for de luz, se você sair daqui e já não pensar que vai acontecer o melhor depois que você abrir a porta, você fez um mal para a humanidade. Você vai dizer América para a humanidade? Para a humanidade. É energia, né? Tudo está interligado. Sim. As coisas mais pequenas transformam em coisas gigantes, porque é quântico. Você vai multiplicando, isso aí cascateando e vai chegando em todas as pessoas. Então hoje, entenda isso. Qualquer coisa que você faça, você tem que colocar o propósito, a intenção antes. Para que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Que resultado eu quero disso? Tá? E se você já vê o resultado, você já intencionou o melhor. Eu vou te fazer uma pergunta curiosa, não sei se já te fizeram. Esse estado, né, e esse aprendizado, esse ensinamento todo é ao longo com o tempo, né, de estudos e por aí vai. Você acredita que quanto mais a gente está nesse estado que você está explicando aqui, parece que as coisas se desafiam ainda mais para a gente sair desse estado? Com certeza. A gente não veio aqui para ser plateia. A gente veio para fazer parte do show lá na frente. E lá, para você fazer o show, você teve que aprender o papel, você teve que fazer muitas coisas, tá? Agora, eu acho que não precisa de preparo, não. Não precisa de preparo. Nós tivemos um caminho de preparação, fomos nos preparando, mas os mestres dizem, não espere ficar preparado, você nunca vai estar preparado totalmente. Você tem que começar agora. E eu adoro conversar com pessoas simples, que nunca estudaram. Eu amo essas pessoas. Eu amo porque são grandes mestres. E quantos deles já me mostraram coisas inacreditáveis, sabe? Coisas absolutamente inacreditáveis. Eu tinha que fazer uma palestra há muitos anos atrás. A primeira palestra que eu ia fazer sobre Kabbalah. Olha só. Kabbalah. Eu falei, vou fazer uma palestra de Kabbalah. Aí comecei a pedir, eu falei assim, eu preciso dar um exemplo, porque todo mundo acha que Kabbalah é uma coisa complexa. E Kabbalah você pratica também sem saber. Sem saber. Porque Kabbalah significa receber. Ou seja, toda vez que você compartilha algo com alguém, com amor, com boa vontade, você está fazendo Kabbalah. Ou Kabbalah. Uhum. Cada vez que você compartilha um conhecimento, um sentimento, um mantimento, qualquer coisa, você está fazendo Kabbalah. Eu falei, não, mas eu preciso abrir a palestra com um exemplo marcante para que as pessoas compreendam rapidamente, né? E aquela semana eu tinha mais 3 dias só para preparar a palestra. E eu tive que viajar para o Rio de Janeiro. Aí, aqui em São Paulo, eu estava indo para o aeroporto de Congonhas, sabe, de manhã cedo já. Estava até com uma funcionária que trabalhava lá na nossa empresa também. Aí eu olho assim, vejo um rapaz puxando uma moto. Ali no aeroporto de Congonhas, antes dessa reforma, tinha um canteiro verde. Quando você chegava, não sei se você lembra ali à esquerda. Sim, né? sim. E ele vinha lá, pá. Só que naquela semana eu tinha tomado uma resolução cabalística. Eu falei assim, eu vou colocar 3 notas de dinheiro no meu bolso. Uma de 10, uma de 50 e uma de 100. Quando alguém me pedir dinheiro, eu vou colocar a mão e vou tirar. Seja o que for. Seja o que for. Porque esse é o compartilhar. Eu estava tentando já incorporar os valores cabalísticos, né? Jesus era um cabalista. Sim. Jesus deu todos os princípios da Kabbalah, que foi entregue a Abraão, depois foi para Moisés, já tem uma história muito grande. A Kabbalah de luz, convenhamos, né? Eu tinha feito esse pacto, então, né? Aí ele foi chegando.
E eu fui abaixando o vidro. Até essa funcionária falou, você é louco, abrir o vidro aqui em São Paulo? Eu falei, fique tranquila. Ele foi chegando, chegou para mim e falou assim, bom dia, pô, tão cedo eu já passando vergonha. Eu falei, por quê? Ele falou assim, olha, eu não pus gasolina na moto e não peguei dinheiro. E eu preciso colocar 1 litro de gasolina. Eu falei, quanto você precisa? Bons tempos, né? Era R$2 o litro de gasolina. Bons tempos. Aí ele falou assim, eu preciso de R$2 para colocar a gasolina. Falei, peraí, eu botei a mão no bolso. Quanto que eu tirei? A de 100. Não. Não? Tirei a de 10. A de 10. Olha só. E dei para ele 10. Ele falou, não, eu preciso de 2. Eu falei, só tenho 10. Aí veio a resposta da cabala. Ele coçou a cabeça e falou assim, poxa, eu vou ter que ajudar mais 4 pessoas. Uau! Quase que eu fui embora. Quase que acho que eu não vou nem mais para o Rio. Veja, ele foi o mestre que mandou a mensagem, o que é a cabala, ou compartilhar. Ele percebeu que se ele recebeu 10 e só precisava de 2, ele não podia ficar com os 8. Olha só. Você entende? Que ensinamento profundo, absoluto. E aí, logo depois, foi engraçado. Eu estava indo pela estrada, pela Fernão Dias, à noite, e falei assim, poxa, me falaram que nesse posto tem um espetinho de frango fantástico. Mais gostoso do que o frango assado. Mais gostoso. Aí nós paramos lá. Eu falei, meu filho adora espetinho de frango, vou comprar. Aí eu entrei, já eram quase 10 horas da noite. Eu falei assim, eu queria 3 espetinhos de frango. Aí o rapaz falou assim, leve 4. Eu falei, não, mas eu só preciso de 3. Leve 4. Eu falei, olha, eu não vou comer, meu filho que vai comer, ele come 3, eu vou levar 3. Então, é o seguinte, foi assim, se o senhor vai levar 4, eu vou lhe cobrar 3. Aí, naquela hora, eu falei assim, aqui está começando a ser aplicada uma lei. Porque essas coisas não são à toa. Não. Imagina um estado desse, porque é um rapaz que serve, te insistiu tanto. Então, ali estava sendo criado um espaço-tempo para se aplicar uma lei. Uhum. E foi, já entendi. Porque isso tem continuidade com o motoqueiro que falou, eu preciso ajudar os outros. Aí, resultado, aí eu falei para minha mulher assim, preciso arrumar alguém para dar esse espeto. Exato, tem que... Porque eu não paguei por ele. Olha só que em cabala se chama o pão da vergonha. Aquilo que você não fez esforço para ter. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. Ele fez uma palestra e cobrou. Para o seu bem você tem que fazer um esforço e pagar alguma coisa que você está recebendo. Para o seu bem. Para o seu bem. Aí, eu falei para ela assim, e agora? 10 horas da noite, não é verdade? 10 horas da noite eu recebi um espeto que eu não paguei e eu não posso ficar com ele. Entenda bem, né, a lei. Aí eu escuto uma voz assim, oi, tem uma quentinha aí? Na saída do lugar. Na saída do lugar. Tava um mendigo deitado. Impressionante. Tem uma quentinha aí? Eu falei, não tem, mas tem um espeto, você quer? Eu quero. Ele ficou todo alegre. E eu falei, meu Deus, como veio a lei do ensinamento, percebe? Foi a mesma lei do motociclista lá, motoqueiro, para consolidar esta lei chamada o pão da vergonha. Uhum. Tão importante a gente entender isso. Sabe? Você pode, por um tempo, estar recebendo algo que você não está contribuindo, mas assim que você puder, conserta isso, porque é a lei cósmica. É uma lei cósmica que você precisa colocar em movimento, sabe? Você precisa colocar em movimento. A lei do dar e receber, né? Então, você me falou, a preparação, ela está todo dia disponível. Então, assim, numa semana, eu recebi o ensinamento total da cabala. Uhum. Tudo que eu não conhecia perfeitamente, não tinha vivenciado, eu recebi tudo. E foi recebido assim, por um mendigo, por um motoqueiro. Percebe? 2 mestres fantásticos que me deram tudo do entendimento, né? Claro, eu só estava com o cálice vazio para aceitar. Em estado de presença também. Exatamente. Se você está com o cálice cheio achando que já sabe, você não aprende nada. Exato. Não aprende nada. Agora, a humildade para a gente perceber isso é que a gente tem que estar no estado de alerta. Nada é à toa. Você vê, Saint-Germain, ele, num tempo que não podia falar muito de chama violeta, etc., ele estimulou, inspirou o Baden-Powell
a formar os escoteiros. Primeira coisa, o símbolo dos escoteiros, a flor de lis, que é a chamatrina, as 3 plumas. Então já foi dado assim uma preparação para saber que dentro do coração, por trás do coração, tem 3 chamas que fazem o coração bater. E olha só, disso eu nunca soube. E mais uma coisa, qual é o slogan dos escoteiros? Sempre alerta. Que é de Saint-Germain. Então, sempre alerta e fazer uma bondade todo dia. Não é assim fazer uma bondade todo dia? Sim, todo dia, é verdade. Você tem que fazer uma bondade. Essas 3 coisas, sempre alerta, a flor de lis e a bondade, ensinamentos profundos, gigantescos que foram dados à humanidade. Depois teve um quarto. Saint-Germain inspirou a família Strauss a fazer as valsas. Porque a valsa, ela tem um ritmo ternário, que é o ritmo do coração. Então, quando você ouve uma valsa, você desopila o coração, tira as mágoas do coração. E quando você dança uma valsa, você chega a apagar 15% do seu karma. Isso ele disse percentualmente, 15%. É mesmo? É mesmo. Por isso que começaram a tirar as valsas da humanidade. Ninguém mais dança valsa. Ficou só nos casamentos, agora tiraram até dos casamentos. É verdade. Agora você vai no casamento, nem valsa mais tem no casamento. Porque o outro lado, ele quer tirar todo acesso para você ter consciência, para você ter luz. O lado da não luz não quer que você tenha luz. E a gente vai entrando nessa. Eu hoje, quando vou num casamento de amigos, eu falo assim, olha, você sabe, quando começar a tocar música, eu vou embora. Ah, pô, mas você continua fazendo isso? Eu falei, continua fazendo isso. Eu não posso fazer uma concessão. Percebe? De inocular no meu coração, que vai direto para o coração a música, as formas geométricas vão direto para o coração e altera o seu ritmo cardíaco. Então, além de provocar cardiopatias em você, ainda dificulta o seu crescimento espiritual. Ou seja, então por isso que tem alguns tipos de músicas. Você jamais deveria ouvir. Jamais. O que afundou a Atlântida, um dos fatores foi a música. O que afundou o continente de Mu, um dos fatores foi a música. Lá atrás, Platão, pode procurar, ele já dizia assim, estão corrompendo a nossa música. Platão, no tempo, vê lá atrás. Aí Pitágoras veio e falou assim, tem as oitavas. E graças a Pitágoras é que nós podemos ouvir música no celular. Senão ninguém ouviria, porque ele se transformou em matemática a música. E ele provou, então, que a música, sendo matemática, ela estimula a formação e a captação dos nossos neurônios. Porque os nossos neurônios são geométricos, né? É uma pesquisa recente, acho que deve ter uns 10 anos, que comprovou que os nossos neurônios são piramidais. São pirâmides. Ou seja, é matemática pura. Sim. Percebe? É matemática pura, é geometria pura. Tem algumas pessoas que falam muito dos sons binaurais. Inclusive para colocar para dormir também. Ajuda muito, ajuda muito. Pra você ter uma ideia, os cantos gregorianos, todas essas músicas têm hipertons. O que são os hipertons? São frequências que alimentam o nosso cérebro. Nós precisamos disso. Se o mundo parar de tocar música clássica, o nível de demência e loucura vai ser gigantesco. Percebe? É preciso que tenha. Por isso que eu acho assim que os governos deveriam só patrocinar, me perdoem, de graça, música clássica, que a população precisa. Música popular é uma decisão de cada um escolher o ritmo que quer. Olha só. Eu já tinha ouvido falar, mas a questão mas não nessa explicação tão precisa sobre mais as letras, né, de alguns tipos de música que acabam deixando a gente numa frequência também, mas, né, não só, mas também, é claro, o tipo de música. Se você olhar, assim, corta o som e vê como as pessoas dançam aquela música, você vai ver que parte do corpo afeta, que parte do corpo está estrupiando. A maioria trabalha a cintura, que é o chakra da base, o chakra da mãe. Tira a pureza do ser. E a pureza não é de você ser puro, maravilhoso, não. É você não perceber numa janela a visão, porque está cheio de estrias, está cheio de sujeira. Essa é a pureza, né? A pureza de um cristal, né? Nesse sentido. Né? Então você vê onde afeta. É loucura. É loucura. A pessoa fala assim, eu estou com muita mágoa, não consigo perdoar. Coloca
o Danúbio Azul, durante todo dia tocando na sua casa. Em uma semana você muda tudo. Porque é frequência. É absolutamente frequência. Quando você ouve os ragas e ouve os mantras, o tambor é tocado num ritmo quaternário. Então, ele estabiliza o seu chakra da mãe, o seu chakra da base, que é a base de tudo. Por isso se chama base ou chakra raiz. A música, no futuro não muito distante, quando você for ao médico, ele vai colocar você numa cama, ele vai tocar música e você vai ficar curada. Porque cada uma dos nossos órgãos toca uma nota. Isso já foi medido. Então você é uma pequena orquestra. Uma composição. E sabe por quê? Você é uma personalidade, porque você é uma persona, person. Cada pessoa é um som. Maravilhoso. E falando de mantra, os mantras eles são partes essenciais dessa jornada cósmica toda que a gente vem conversando. Com certeza, né? Com certeza. Você sabe que o meu vídeo que teve mais acesso até hoje foi os mantras que Jesus falou e você não percebeu. Porque quando um ser de luz fala uma frase, o que ele fez? Ele juntou uma palavra com a outra, que antes provavelmente nunca estiveram juntas. Então virou um código. Não é uma coisa, não é uma frase simples. Então quando Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida, isso é um mantra poderosíssimo. Você pode fazer para você, eu sou a ressurreição e a vida do meu estômago. Faça em múltiplos de 3, você vai ver como começa a melhorar. Ou um relacionamento, eu sou a ressurreição é a vida do meu relacionamento. Sempre 3. Sempre múltiplos de 3, e 3 vezes. A palavra eu sou, que foi dada para Moisés, significa Deus em mim é. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu falo em todas as entrevistas, porque as pessoas muitas vezes não percebem. Quando você fala eu sou, nunca diga nada negativo na frente, que é muito poderoso isso, sabe? Muito poderoso. Então, Jesus falou as frases que ele disse se transformaram em mantras, porque foi ele que as disse. Eu não posso fazer um mantra, nem você. Eu posso fazer afirmações, mantras não. O mantra tem que vir de uma fonte de luz muito grande. Ele tem que ter uma tradição. Não existe o mantra do ano do Américo. Isso não existe. Eu, quando passo, porque a espiritualidade me deu, os seres de luz me deram, sabe? Porque senão não tem valor. Porque, sabe por quê? Qual é o seu nome completo? Meu nome completo? Viviane Silva Petersen. Você só existe nessa vida. Américo Barbosa, só nessa vida. Quando acabar, nós viemos aqui, Viviane, fazer o quê? Não viemos um baile à fantasia. Eu vim fantasiado de Américo e você de Viviane. O que vai acontecer quando acabar a festa? Nós vamos pendurar a fantasia e continuar sendo o que somos. Então, eu, Américo, não existo, na verdade, no tempo cósmico. Como é que eu posso fazer o mantra? Percebe? É nesse sentido. Sim. Porém, os mantras que vêm da luz, eles têm grande poder. Tudo que nós falamos tem grande poder. Por isso que a gente tem que optar pela luz. Meu avô sempre dizia isso, falava, as palavras são como as abelhas, ou dão ferroadas ou dão mel. É uma escolha, não é assim? É uma escolha. E a gente não tem noção como as palavras nossas são curativas para as pessoas. A gente podia fazer tanto bem para as pessoas através das palavras. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu já fazia mantras e fui evoluindo, né? Os mantras egípcios, depois foi para os tibetanos, para os indianos e por aí afora. Mas naquela época, eu tomei conhecimento de uma experiência não, uma realidade que aconteceu nos Estados Unidos. A TV de lá estava passando um programa. De repente, entrou um programa de 10 anos atrás. E é fácil de ver, porque o cabelo das pessoas é diferente, a roupa é diferente, né? Aí todo mundo ligou para a TV, não é igual ao Brasil. Lá o pessoal reclama imediatamente. Como assim, vocês estão passando outro programa? E aí a TV falou, não estamos passando outro programa. Não estamos passando outro programa. Olha aqui, está sendo enviado esse programa. Aí foi uma celeuma menor, está registrado, né? Aí os cientistas começaram, o que aconteceu? Aí a conclusão melhor.
Aquele programa 10 anos atrás, tudo aquilo que foi enviado, aquelas emissões, ficaram num campo eletromagnético no espaço, presos. Um dia desprendeu, que foi 10 anos depois, e você começou a ver tudo de novo. Aí quando eu li isso, eu falei, são os mantras. Então, o mantra, veja bem, que o mestre deu é um campo que está dentro de uma bolha eletromagnética. Quando você o repete, e os mantras nunca são repetições, são espirais ascendentes, você acessa. Então, tudo que a gente pensa durante uma vida fica num campo. Alguém pode acessar achando que está fazendo contato com você pós-morte, e não é, é o seu arquivo. E pode ser verdadeiro também, obviamente, tá? Então, fisicamente, quando você fala, você tem o mesmo efeito de um aroma. Aí você, nossa, que cheiro de rosas maravilhoso. O que é isso? Isso, você só sentiu o cheiro da rosa porque saiu da rosa uma molécula, entrou no seu nariz, foi para o seu cérebro límbico, lá dentro tem uma espécie de peneira e tem buracos específicos. Ah, esse é hexagonal ou é rosa. Você cheirou a rosa. Então, rigorosamente, quando você sente um cheiro, você comeu parte do emissor daquele cheiro. Você comeu pelo cérebro, o cérebro límbico. Não tem como. Se não chega lá, você não sente o cheiro. O nariz não sente nada. O cérebro precisa avaliar o que é isso. Percebe? Então, quando você faz um mantra, é como se fosse o aroma daquele mestre que chega a você. Então, o mantra não é do mestre, ele é o mestre. Ele é uma partícula dele que você está fazendo, né? Perfeito. Maravilhoso. A explicação já me vai, já vou... E dá para fazer em tudo na vida, né, Américo? Dá, é tudo. Só que assim, aí as pessoas, eu faço muitos mantras, que eu amo os mantras, né? E a pessoa fala, me traduz. Eu falo, mas não pode traduzir. Mantras não se traduzem. Sim, os mantras têm que ser intencionados. Então, eu vou dar para você um mantra que vai dar para você proteção e elevação espiritual. Certo? É isso que interessa. Quando você traduz o mantra, o que acontece? O seu cérebro começa a julgar. Com certeza. Palavra com palavra, mas é só isso. Não faz sentido. E aquela coisa... E acabou, você destrói. Por isso que a palavra mantra significa controle da mente. Que você fazendo mantra, você controla a sua mente. Maravilhoso. Então, eu até vou falar, em homenagem a você, que é astróloga, vou passar para você o mantra, quem quiser fazer. Esse mantra é muito fácil de fazer. Ele vai proteger você e vai elevar a sua consciência. Tá? E ele foi feito para o Senhor Rama. O Senhor Rama foi um avatar que esteve na Terra, que usava muito astrologia, viu? Se você pegar o Ramayana, que conta a história de Rama, né, você vai ver que ele sempre ia fazer as batalhas dele quando eram momentos propícios astrologicamente. Ou seja, ele aproveitava o vento, sabia aproveitar o vento. Né? Assim, exatamente. Como ele sabia aproveitar o vento, Hanuman é o filho do vento. É o filho do vento. E ele amava poderosamente o Senhor Rama, que traz pureza para o nosso ser, limpa coisas que estejam... Por exemplo, memórias passadas que estão nos torturando, sabe aquele pensamento de vez em quando vem, você tem direito a apagar isso aí e começar tudo de novo. É assim que é a verdade. Então ele até ajudou o Rama, né, a libertar Sita, que era a mulher dele, a esposa dele, tá? E Hanuman é de grande poder, grande força, tá? Então, quando a gente faz esse mantra, é assim, Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman. É fácil, né? Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman. Vamos lá, juntos? Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman. 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 Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman.
Fizemos 6 vezes. Você pode fazer 12, incrível, 18. Que incrível. Não é uma delícia? Delícia. E ó, como mudou o seu estado? Muda. Muda na hora. Muda na hora. Verdade. Tá? E o melhor, você que está nos ouvindo agora, faça na sua casa, igual jogar uma pedra no lago. Faz o primeiro ciclo e vai fazendo se expandindo. Então, daqui a pouco você vai ver que vai mandar para as pessoas da sua família um outro estado, vai ajudando a reduzir estados estressantes, estados de pouca luz, e você vai colocando luz nas suas situações. E aí, se você quiser fazer o mantra, tá? Esse mantra, e ainda nesse caso, segurar o dedo indicador, você vai sentir uma grande proteção e vai criar um campo, não é só sentir, você vai criar um campo. E sentindo pulsar e falando, Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman. E aí vai. Poxa, que delícia. Que delícia. Muito bom. América, a gente já está no final do programa. Além de todos os cursos, tudo, como que tá esse ano aí para você? Como estão os planos? Você sabe de uma coisa? Aí me perguntaram assim, como é que está o ano de 2025 para você? Eu falei, não sei, mas eu sei como eu estou para ele. Ótimo, ótima resposta. E essa é o que eu estou para ele. Vai ser um ano extremamente intenso, você tem que estar preparado, porque vai ventar muito. Ventar significa você sabe disso astrologicamente, Sim. Todas as configurações que nós temos para 2025, Sim. Mas vai haver uma coisa muito importante, um desespero pela procura da espiritualidade. Com certeza. Desesperador. Mas vai acontecer uma segunda coisa que você precisa cuidar. Muitas pessoas vão ter vergonha de dizer que estão buscando a espiritualidade, porque nas suas casas ninguém aceita, ou no seu meio ninguém aceita. Então, não se importe com isso, mas também não agrida as outras pessoas. Faça os seus mantras. Se quiser, olha, eu disponibilizei 815 vídeos. Cada um deles é um degrauzinho para você subir. Perfeito. Vai no canal Américo Barbosa Autofelicidade. Assim, se você não sabe o que fazer, abre o YouTube. O Instagram é mais difícil de achar as coisas. Né? Abre o YouTube, escolhe um e faça uma semana. Já depois começa escolha o a outra, tá? Tá certo? E eu queria dar para você 2 óleos que eu produzo. Eu mesmo, pessoalmente, eu e a Glauceli, nós produzimos os óleos, nós destilamos esses óleos. Eles foram inspirados, são óleos que recebem música, então eles têm um poder incrível. Maravilhoso. A lavanda, o óleo essencial de lavanda é a mãe na terra. Quando você precisar de um abraço da mãe cósmica, cheire a lavanda. Abra aí e cheire, por favor. Nossa! É totalmente diferente de qualquer lavanda que você sentiu. Com certeza. Totalmente diferente. E você deve, impressão um pouquinho, você deve fazer assim, ó, 2 dedos do nariz. Isto é uma vez. Olha só. Você deve fazer 3 vezes por dia para você sair de depressões. Esse é o óleo essencial de lavanda dentata, que é essa família, não é para perfumar, é para levantar você. Perfeito. Porque as lavandas de perfume, elas relaxam. Essa aqui não é para relaxar. De manhã cedo, eu não tenho nenhuma depressão, mas eu cheiro logo de manhã cedo, para ter um dia que eu tenha energia, né? Isso já há um bom tempo, numa meditação, me foi dito que eu precisava fazer a lavanda principalmente para depressão. Sim. E para você alinhar os seus ciclos cardiovasculares também. Perfeito. Tá? Mas agora, há 2 anos, a espiritualidade falou assim, faça alecrim, óleo de alecrim. Por quê? Porque está afetando muito a mente, a sanidade mental das pessoas. Tá? E as pessoas estão perdendo a memória. Cheiro o alecrim também é diferenciado. Eu estava contando para ele aqui que banho de alecrim é uma coisa que eu faço toda semana. Então já... Você faz do mesmo jeito, cheira dessa maneira que eu fiz, tá? Uau! Super concentrado, meu Deus! Se você, a maioria das pessoas hoje está com problema de memória. E tirando a memória, você perde a sua percepção. Você deixa de sentir o que você sente. Então, o alecrim para a memória é fantástico. Tem estudos recentes de várias universidades
que ele aumenta muito a memória, mas muito a memória, tá? Aqui. Então, são duas coisas hoje importantes, tá? Quem quiser, pode procurar numa casa de confiança, a lavanda dentata. Mas quem quiser me dar a honra de comprar a nossa realmente é diferente. Então, é simplesmente aromasfelizes.com. Não tem BR. Perfeito. aromasfelizes.com. É isso. Américo, a gente aqui da Uimística, além de site, além de podcast, nós também temos uma loja. Puxa, que legal. De produtos, né, ligados ao Feng Shui, todas as questões que a gente, tudo que nos auxilia aí para esse processo também. Legal. E a gente queria te presentear também. Opa. Ó, esse é um pequeno... Você também trabalha com pedras? Lá também. Nossa, a Uimística é super conhecida pelas pedras, inclusive. Você tem a purpurita? Aí a gente tem que entrar lá para ver, mas a gente tem uma gama enorme mas de pedras. se você não tiver... Eu acho que você não tem. Será? Se você não tiver, vale a pena vocês comprarem. Eu não vendo purpurita, mas ela é a outra asa que você precisa ter. A purpurita, ela bloqueia totalmente as energias psíquicas, dá capacidade de autocura. Tem um vídeo meu, procure no YouTube, purpurita. Você vai conhecer. Eu não conhecia, ela me foi revelada, ela veio conversar comigo, e aí eu passei a recomendar para todo mundo. Todo mundo quer que eu venda. Eu não vou vender pedra, não é o meu negócio. Sim. Mas se vocês têm já pedras lá... Lá temos muitas, veja sim. se você tem. Provavelmente. Ela era uma pedra, assim, pouco conhecida. Eu até peço perdão porque eu inflacionei essa pedra no Brasil todo. Ela é púrpura, dá uma olhada. Eu acredito que a Uimística tem assim. Para você. O quê? Para você. Obrigada! Olha, gente. Ande com ela bem perto de você. Eu ponho no bolso. Eu tenho uma pequenininha aqui no bolso, tá? Maravilhosa. Muito obrigada. Fica a dica aí, então. Muito obrigada, América. Tá, gratidão por essa aula, né? E por essa energia tão boa. Que invadiu não só aqui fisicamente, mas com certeza aí o episódio para todo mundo que tiver acesso. Que seja útil. O único propósito da nossa vida é ser útil para os outros. Com certeza. Então, esse é o objetivo. A gente vai ficando por aqui. Compartilhe esse episódio com todo mundo. Não esqueça de curtir. Se você ainda não segue o nosso canal, siga a partir de agora. E semana que vem tem mais episódio inédito por aqui. Um grande beijo, um abraço e até lá.